A Copa do Mundo é o segundo maior evento desportivo do mundo, ficando atrás apenas dos Jogos Olímpicos. Uma das regras do futebol, que gera polêmica com certa frequência, é a do impedimento. Para que o atacante A não esteja em impedimento, deve haver ao menos 2 jogadores adversários à sua frente, G e Z, no exato instante em que o jogador L lança a bola para A. Ver figura. Considere que somente os jogadores G e Z estejam à frente de A e que somente A e Z se deslocam nas situações descritas a seguir. Letra A. Suponha que a distância entre A e Z seja de 12 metros. Se A parte do repouso em direção ao gol com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, e Z também parte do repouso com a mesma aceleração no sentido oposto, quanto tempo o jogador L tem para lançar a bola depois da partida de A, antes que A encontre Z? Bom, então qual que é a ideia basicamente nesse exercício, pessoal, no item A? Item A, primeiro ponto que é importante a gente frisar, é tanto A, o carinha A, quanto o carinha Z, eles estão se movendo em linha reta. Ele fala que o A vai vir para cá e o Z vai vir para cá, certo? Outro ponto, ele coloca que os dois vão ter uma aceleração, né? Então, se é linha reta e com aceleração constante, é um mRUV, certo? A velocidade deles vai variar, só que ela vai variar com uma taxa constante, ou seja, com uma aceleração constante. Bom, nesse instante aqui, ele fala que a distância entre A e Z é de 12 metros, tá? E daí ele vai perguntar, né, o carinha L que está aqui, quanto tempo ele vai ter para lançar a bola para o carinha A antes que o A fique à frente do Z, né? Já que o Z vai estar vindo para cá, o A vai estar vindo para cá, vai ter um momento que eles vão se encontrar, né? Que é o momento que o A ainda vai estar em posição legal, né? Falando aqui em termos de impedimento no futebol. A hora que o A já estiver na frente do Z, se o L quiser lançar nesse momento em que o A vai estar na frente do Z, o A vai estar em impedimento. O A está em posição legal, ou seja, não impedido, quando no momento do lançamento ele está antes do Z, tá? Ele está aqui antes do Z. Ou seja, ele está com 2 jogadores, né, o Z e o goleiro lá, que é o G, à frente dele. Então, nesse caso, é que o A está em posição legal no futebol, tá? Bom, o que a gente tem que fazer aqui, então? Os dois, tanto A quanto o Z, eles vão estar num mRUV, certo? Primeiro ponto, vamos estabelecer um sistema de referência. Vamos considerar, por exemplo, para lá como positivo. Além disso, além de considerar para lá como positivo, eu preciso estabelecer onde é o meu zero. Eu vou estabelecer aqui como o meu zero, a origem do meu sistema de referências, certo? Bom, se aqui é meu zero, eu sei que aqui é o 12 metros, tá? Lembrando que ele fala que a distância entre eles é de 12 metros. Bom, basicamente, então, o que eu vou ter que encontrar é quanto tempo vai demorar para o A e o Z eles estarem na mesma posição. Então, vamos dizer aqui o A e o Z estarem na mesma posição. Quanto tempo que vai demorar para um encontrar o outro? Que é a situação limite ali do impedimento do A em termos do jogo de futebol, tá? Bom, para eu poder saber em que momento eles vão se encontrar, esse aqui é um exercício clássico em que você tem que, então, vou até anotar aqui, ó, escrever
equação horária para cada um. Então, você vai escrever a equação horária do A e a equação horária do Z, certo? Como é um MRUV, a equação horária vai ser a equação horária do MRUV, que é o sorvetão, né? Lembra que o sorvetão é a equação horária do MRUV. Então, a gente vai escrever uma equação desse tipo para o A e uma equação desse tipo para o Z. Primeiro para o A. Então, a posição do A, então uma posição genérica, tá, do A, ela vai ser igual à posição inicial dele, 0, mais velocidade inicial. Ele fala que os dois partem do repouso, certo? Ele afirma isso no enunciado. Então, velocidade inicial também é 0, vezes o tempo, mais a aceleração dos dois, o módulo dela vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. É o que ele fala no item A. Só que o que acontece? A aceleração do carinha A eu vou considerar como positiva, já que ela está orientada numa direção positiva, no sentido positivo do meu eixo. Então, vai ser 3t ao quadrado sobre 2. Isso aqui, né, eu posso melhorar um pouco. Então, aqui 0, aqui zerou. Então, ficou 3 meios, ou seja, 3 dividido por 2 vai dar 1,5 vezes t ao quadrado. Essa aqui é a equação horária do carinha A. Veja, né, o que é a equação horária? Ela permite você saber o local onde o carinha A vai estar em qualquer instante de tempo que você quiser. Por exemplo, daqui 1 segundo, onde ele vai estar? Joga 1 aqui. 1 ao quadrado, 1. 1,5 vezes 1, 1,5. Então, daqui 1 segundo, o carinha A estaria na posição aqui 1,5 metros. Daqui 2 segundos, então a posição daqui 1 milhão de segundos, onde o carinha A vai estar. Se ele manter esse movimento, ele vai estar em tal local, que é o que essa equação horária permite você determinar. Tá? Vamos escrever agora para o carinha B. Aliás, Z, né? O carinha, não é B não, ele chama de Z. Então, a posição do carinha Z, uma posição genérica, vai ser a posição inicial dele, veja que a posição inicial dele é 12, mas ele parte do repouso também, é o que afirma o enunciado. Agora aqui, ó, eu vou colocar o mais, só que a aceleração do carinha Z, ela é negativa. Por quê? Porque ele fala que ele vai em sentido contrário ao A. Portanto, se eu orientei meu eixo positivo para a direita, o carinha Z está com a aceleração para a esquerda, essa aceleração dele vai ser menos 3. O 2 é aqui da equação horária, t quadrado. Então, vai ficar da seguinte forma. Equação horária do Z, né? A posição do Z vai ser 12, aqui mais com menos vai dar menos 1,5 t ao quadrado. Tá? Então, eu escrevi a equação horária do A e a equação horária do Z. Para eu determinar em que instante eles vão se encontrar, que instante eles vão estar aqui na mesma posição, veja que o instante de encontro é o instante que eles estão no mesmo local, né? Na mesma posição em termos do meu sistema de referência. Tá? Então, assim, se eles vão estar na mesma posição, o que eu tenho que impor é que a posição do A vai ser igual à posição do Z. Certo? Esse aqui é o momento de encontro. Momento do encontro, né? Ou seja, o momento em que eles vão estar aqui na mesma posição, tá? Uma posição que a gente pode depois encontrar se quiser. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a posição do A, eu sei que ela é 1,5t quadrado, e a posição do Z é 12 menos 1,5t quadrado, tá? Esse 1,5t quadrado eu vou passar para lá, então vai ficar 1,5t quadrado mais 1,5t quadrado, já que esse menos vai virar mais, vai ficar 3t quadrado igual a 12, ou seja, t ao quadrado igual a 12 dividido por 3, que é igual a 4, então t raiz de 4, t igual a 2 segundos, certo? Então essa é a resposta do item A. Ele pergunta, quanto tempo o jogador L tem para lançar a bola depois da partida de A, antes que A encontre Z? Ele tem 2 segundos. Por quê?
pouquinho mais que 2 segundos, o A já vai ter ultrapassado o Z, ou seja, ele vai estar em impedimento. Bom, item B dessa questão diz assim: o árbitro demora 0,1 segundo entre o momento em que vê o lançamento de L e o momento em que determina as posições dos jogadores A e Z. Ou seja, é o tempo de reflexo, basicamente, do árbitro. Considere agora que A e Z movem-se a velocidades constantes de 6 metros por segundo, como indica a figura. Qual é a distância mínima entre A e Z no momento do lançamento para que o árbitro decida de forma inequívoca que A não está impedido? Então agora a situação é, tem o A, tem o Z, uma distância x, que é o que a gente vai querer determinar, tá? Só que agora ele fala que eles estão com velocidade constante. Ou seja, você pode pensar como um MRU, né? Então o Z está com velocidade constante para lá e o A está com velocidade constante para lá, tá? E ele diz que o árbitro ele tem ali um tempo de reação de 0,1 segundo. Tá? Se ele tem um tempo de reação de 0,1 segundo, né, qual que vai ser essa distância entre o A e o Z para que o árbitro não erre, ou seja, para que o árbitro não aponte que o jogador está impedido, sendo que ele não está impedido, ou que ele aponte que ele não está impedido, sendo que ele estaria, na verdade, impedido. Tá? Como é que a gente pode resolver essa questão? Tá? Bom, a gente pode fazer de várias formas. Por exemplo, né, se a gente sabe que a velocidade deles é de 6 metros por segundo, né, que é o que o enunciado fala, a gente pode calcular, já que é um MRU, vocês podem usar simplesmente a equação da velocidade. Então, você sabe que na velocidade 6, em 0,1 segundos, ele anda 0,6 metros. Em outras palavras, esse anda 0,6 e esse também anda 0,6, certo? Então, a distância entre eles é mínima para que o árbitro consiga julgar o impedimento de forma inequívoca, vai ser esse 0,6 mais esse 0,6. Tá? Então, a distância vai ser 0,6 mais 0,6, que vai dar 1,2 metros. Tá? Então, esse x, né, essa distância x, ela vai ser de 1,2 metros. Se eles estiverem uma distância de 1 metro, o árbitro, dado esse tempo de reação dele, esse tempo de reflexo, ele não vai julgar com total certeza, com total correção, se o jogador A vai estar impedido ou não. Esteiras rolantes horizontais são frequentemente instaladas em grandes aeroportos para facilitar o deslocamento das pessoas em longos corredores. A figura ao lado mostra duas esteiras rolantes que se deslocam em sentidos opostos com velocidades constantes em relação ao piso em repouso, VE1 e VE2, e de mesmo módulo igual a 1 metro por segundo. Em um mesmo instante, duas pessoas representadas por A e B, que se deslocavam com velocidade constante de módulo igual a VA 1,5 metros por segundo e VB 0,5 metros por segundo, em relação ao piso e em sentidos contrários, entram nas esteiras e continuam caminhando como anteriormente, como mostra a figura.
As esteiras rolantes têm comprimento total de 120 metros. Letra A. Calcule o tempo necessário para que a pessoa A chegue até a outra extremidade da esteira rolante. Bom, uma questão da Unicamp 2018, segunda fase. Primeiro, pessoal, todas as velocidades aí envolvidas são velocidades constantes. E movimentos em linha reta. Significa que temos MRU, movimento retilíneo uniforme. Tá? Aqui tem um outro detalhe que vale a pena frisar, que é o seguinte, a questão do referencial. Ele fala ali, né, que a velocidade das esteiras são de 1 metro por segundo com relação ao chão. E da mesma forma, a velocidade do carinha A e do carinha B, 1,5 e 0,5 metros por segundo em relação ao piso, em relação ao chão. Né? Por que é importante ele frisar isso? Porque a velocidade, no fundo, ela é sempre em referência a alguém, a alguma coisa. Né? Então, eu falar, a velocidade é tantos metros por segundo, tantos quilômetros por hora. Na verdade, você precisa falar tantos quilômetros por hora, tantos metros por segundo, com relação ao chão, com relação a x, com relação a y, enfim. Bom, no item A, ele vai pedir para você calcular o tempo que a pessoa A vai levar para chegar até a outra extremidade da esteira. Ele fala que a esteira tem comprimento total de 120 metros, certo? 120 metros. Bom, qual que vai ser a velocidade da pessoa A? Aí que entra a grande sacada da questão do item A. A esteira, ela possui velocidade, então velocidade da esteira, 1 metro por segundo com relação ao chão. E a pessoa A, ela já tinha uma velocidade de 1,5 metro por segundo com relação ao chão, certo? A hora que a pessoa entra na esteira, tá? Ele diz que tanto o A quanto o B, a hora que eles entram na esteira, eles vão continuar caminhando. Então, eles não vão subir na esteira e vão ficar parados ali em cima da esteira. Né? Então, em outras palavras, a velocidade da esteira vai ser somada com a velocidade da pessoa. Acho que todo mundo já teve a oportunidade, né, de subir numa esteira dessas automáticas. Se você continua andando sobre a esteira, a sua velocidade vai ser ainda maior, porque vai ser a soma da sua velocidade com a velocidade da esteira. Então, aqui no caso, a velocidade total da pessoa A vai ser essa soma da velocidade da esteira com a velocidade que ela já tinha aqui fora. Então, essa velocidade dela aqui é de 1,5 mais 1, 2,5 metros por segundo. Certo? Bom, então para eu calcular o tempo que ela vai levar para percorrer essa distância, basta eu fazer aí um ΔS, ΔT, tá? Então, eu vou ter, se eu isolar o tempo aqui, vai ser ΔS por V. Então, o ΔS são 120 metros, dividido por 2,5, que vai dar, vamos fazer aqui, né? Não pode calculadora no vestibular. Então, 120 vão ser 4. 4 vezes 25 dá 100. Para 120 sobram 20. E aqui, 8. 5, 8, 40. Sobe 4, 2, 8, 16, mais 4, 20. Então, 48 segundos. Certo? Essa é a resposta do item A. A pessoa vai levar 48 segundos para chegar ao outro lado da esteira. Item B. No item B, o que ele pergunta? Quanto tempo depois de entrarem nas esteiras
as pessoas A e B passam uma pela outra. Bom, agora ele já vai envolver as duas pessoas, o movimento das duas pessoas, né? Tanto da A quanto da B. Vejam que essa pergunta que ele faz de quando uma pessoa passa pela outra é aquele tipo de questão clássica, aquele tipo de exercício clássico de você encontrar em que momento, em que local as equações horárias dos dois objetos, no caso das duas pessoas, vão se igualar. Em outras palavras, todos os exercícios de encontro, de ultrapassagem, exercício desse tipo, o que você precisa fazer é escrever a equação horária de um dos objetos, de uma das pessoas, depois escreve a equação horária de outro objeto, da outra pessoa, e depois vai igualar essas duas equações horárias, porque igualar a equação horária significa você igualar a posição, igualar o local, né? Então, já que ele pergunta onde elas vão se encontrar, ou se ele perguntasse também quando eles vão se encontrar, né? Que é o caso da B, ele vai perguntar quanto tempo vai demorar para eles se encontrarem. Nesses casos de encontro, é igualar equações horárias. Então, o que você precisa fazer para poder escrever a equação horária do A e do B? Primeiro ponto, sistema de referência. Então, vamos considerar positivo para cá, por exemplo. Significa que... Então, a pessoa A, vou considerar que aqui o começo da esteira dela é o 0. E aqui o final, já que a esteira tem 120 metros, eu vou considerar como mais 120. Já a pessoa B, ela vai começar nesse ponto 120 e vai terminar no ponto 0. Certo? E elas vão se encontrar em algum momento intermediário aqui. Vamos escrever então as equações horárias da A e da B. Como é MRU, né, lembra, velocidade constante, MRU. Então, a equação horária do MRU é o sorvete, né, S igual a S0 mais VT. Então, a posição da pessoa A, uma posição genérica, vai ser a posição inicial dela, 0, de acordo com o meu sistema de referência. Então, é fundamental que você estabeleça o sistema de referência, que vai valer para os dois, mais velocidade da pessoa A. A pessoa A ela vai estar se movendo para cá, ou seja, sentido positivo da minha referência. Portanto, a velocidade dela de 1,5, 1,5 não, né? 2,5, por que 2,5? Porque a velocidade dela mais a velocidade da esteira. Então, 1,5 mais 1, 2,5, vezes o tempo. Então, essa é a equação horária da pessoa A, ou seja, a equação horária é aquela que permite você determinar onde o objeto, a pessoa, vai estar em qualquer tempo que você quiser. Tá? Já para a pessoa B, vai ficar posição inicial dela, 120. Então, aqui que entra o fundamento de você colocar um sistema de referência, definir ele no começo da resolução. Agora, a velocidade, né? Então, mais a velocidade da pessoa B. A pessoa B vai estar se movendo para lá, né? Então, veja que ela está indo no sentido negativo da sua referência. Positivo é para cá, negativo é para lá, né? Se você estabelecesse referência ao contrário, daí ia alterar. Aqui ia ser negativo e esse ia ser positivo. Fica aí como sugestão para vocês refazerem dessa outra forma. Então, essa velocidade da pessoa B, ela vai ser negativa. E qual vai ser ela? Bom, as duas esteiras ele fala que possuem velocidade de 1 metro por segundo. Só que a pessoa B, ela estava andando aqui com uma velocidade menor, de meio metro por segundo. Então, meio dela mais 1 da esteira, 1,5. Só que negativo, por quê? Porque está no sentido contrário da sua orientação positiva. Então, 1,5 vezes o tempo. Vamos melhorar aqui, né? Vai ficar 120, mais com menos, menos. Então, 120 menos 1,5 tempo. Então, essa é a equação horária
da pessoa B. Como ele quer saber quanto tempo vai demorar para eles se encontrarem aqui, né? Ou seja, para eles estarem lado a lado na esteira, o que você quer saber então no fundo qual o tempo para eles estarem aqui na mesma posição, né? Ou seja, no mesmo local aqui da minha referência, certo? Então você vai igualar as posições. O momento de um encontro é o momento em que as posições dos dois são iguais, certo? Então agora eu vou substituir 2,5t, certo? Que é a equação horária do A, igual à equação horária do B, que é 120 menos 1,5t, tá? Tudo que é t de um lado, tudo que é número do outro, né? Então, é uma equação de primeiro grau, então esse 1,5t negativo vou passar para lá, vai virar positivo, então vai ficar 2,5 mais 1,5, 4t igual a 120, portanto, tempo igual a 120 por 4, 30 segundos.